Olá, alunos. Vamos continuar com o nosso estudo do livro Diário de Anne Frank em quadrinhos, hoje com o gabarito da ficha literária número 2. E como vocês viram, nessa lista, nessa ficha literária, vai mostrar o cotidiano da vida de Anne Frank, sua família e os hóspedes lá no anexo secreto, né? Então nós temos a Anne que relata tudo isso em seu diário, né? Relata a personalidade da sua irmã Margot, do seu pai Otto, da sua mãe Edith, dos seus convidados, né, das pessoas que estavam lá junto, né, nem digamos assim convidados, foram forçados também a se refugiar com eles, que é a senhora Vandam, o senhor Vandam, logo depois o senhor Dúcio, e aqui atrás o Peter Vandam, né, que é por quem posteriormente a Anne vai se apaixonar, né? Continuando. Agora vamos adentrar aos aspectos textuais das páginas em estudo, né? A primeira questão pergunta assim: no relato da página 20, ele cita um rapaz por quem afirma estar apaixonada. Quem é este rapaz? Aí tem as alternativas. Seria Peter Van Damme, rapaz que mora no anexo secreto com ela e sua família? Ou seria o Peter Shift, seu colega de sala de aula? Nós vemos aí no início desse texto, na página 20, ele falando sobre um tal Peter, né? Mas tem dois Peter nas citações do Diário de Anne Frank, o Peter Van Damme e o Peter Shift. Porém, esse que a Anne está falando na verdade, o Peter Shift, né? Que é o seu colega de sala de aula. Posteriormente, é que ela vai conhecer o Peter Van Damme. Então, como vocês veem aí na imagem, a Anne aqui, ó, destacada na sua sala de aula, e em algum lugar aqui está o Peter Shift, por quem ela se dizia apaixonada, né? Ela, aqui no início da adolescência dela, aos 13 anos, claro, paixão de infância. Esse aqui, no caso, seria o Peter Shift, em uma foto doada pelo amigo dele ao Museu da Anne Frank. E, como não sei se vocês sabem, mas o Peter Shift ele era judeu também, assim como a Anne. E ele foi levado para os campos de concentração e o nome dele consta na lista dos que morreram nos campos de concentração nazistas. Então, ele não sobreviveu, assim como a Anne também. Então, no início da adolescência da Anne, ela estava enamorada, ela estava apaixonada por Peter Shift. Continuando. Segundo, observe o cartaz na página 21. O que ele nos sugere sobre o acesso aos judeus aos centros culturais? Será que os judeus poderiam participar, assistir a peças, a teatros, apresentações teatrais? Será? Então, o cartaz com certeza nos sugere que os judeus não tinham acesso aos centros culturais, como os teatros, museus, por exemplo, e nem os artistas poderiam se apresentar para os judeus. Vejam só, existiu uma lei aí organizada pelo Partido Nazista que proibia tantas coisas aos judeus, tantas coisas assim absurdas. Os alemães, né, eles se diziam ter sangue puro. E eles, através desse documento aqui, eles fizeram diversas restrições aos judeus, até que, por fim, levaram mesmo os judeus, capturaram e os levaram aos campos de concentração. Nesse documento aqui, existia inclusive a proibição de alemães se casarem com judeus, existia a proibição de que nas casas dos judeus uma mulher alemã alemã com menos de 45 anos não poderia ser empregada. E assim, é muito extenso, não dá nem para falar aqui para vocês, mas as proibições eram imensas. Inclusive que os judeus não poderiam ter acesso à cultura da época, né? E os livros judeus eram queimados, tudo aquilo, enfim, que vocês já sabem. Terceiro, alguns dias se passam e Anne volta a escrever no seu diário. Que acontecimento inesperado Anne relata quando estava passando pela ciclovia? Então, o que acontece é que Hello, um rapaz primo da amiga de Anne, o acompanhou na caminhada rumo à escola. E desde aquele dia, Hello passou a caminhar com Anne na ida e volta da escola. Então, esse rapaz, na verdade, é esse aqui, ó. Esta figura aqui se trata daquele rapaz.
A mãe de Anne parece ter gostado de Hello, por quê? Sim, Dona Edith gostou do rapaz porque, segundo ela, ele não andaria mais sozinha naquelas estradas perigosas, já que Hello estava sempre por perto. Esse rapaz, ele era um pouco mais velho, inclusive as amigas de Anne, como vocês viram, caçoavam da Anne porque ele sempre estava com ela, né? E isso agradava a sua mãe, mas não agradava tanto a Anne, né? Anne parece ter correspondido aos sentimentos de Hello da mesma forma que ele gostou dela. Justifique sua resposta com um trecho do texto. Então, tem que retirar do texto a justificação da sua resposta. Seria mais ou menos assim: não, pois Anne afirma para Margot, sua irmã, né? Ela diz assim mesmo com essas palavras: não importa, eu nunca vou me apaixonar por ele mesmo. Então, Margot recomenda, né, que ela escute ele, que ela esteja com ele e tal, mas a Anne não gosta do rapaz. Eu gosto da amizade, mas não como namorado. No final da página 23, vemos que Anne relata que, na verdade, aqui é senhor, tá? O senhor Clayman e o senhor Kugler assumiram a direção da empresa de seu pai. Por que você acha que o senhor Otto teve que deixar a direção da sua própria empresa? Então, fica claro aqui o motivo, né? Seria porque a empresa não estava mais dando lucros, não é verdade. Porque o senhor Otto perdeu a empresa em uma aposta, também não é verdade. Na verdade, a resposta é essa aqui, porque o senhor Otto, diante da perseguição nazista, resolveu arquitetar um plano de fuga para si e sua família. Então, deixou sua empresa aos cuidados do senhor Clayman e do senhor Kugler, que eram empregados que ele confiava bastante. Então, ele tirava dessa empresa o sustento para a sua família. O senhor Otto, ele era empresário. Ele era um judeu empresário. Então, ele era até uma pessoa assim bem abastecida em termos financeiros, a família da Anne. Tanto que pôde se sustentar 2 anos escondidos em um anexo secreto. Então, está aqui o senhor Clayman e aqui o senhor Kugler. Continuando. 7ª. Quando Enya percebeu que as coisas de casa, como móveis, livros, roupas, estavam desaparecendo, percebeu que logo se tratava de uma fuga. Então, ela já pensou, vamos fugir. Então, Enya começou a imaginar para quais lugares fugiriam. Que lugares ela imaginou que seriam os possíveis esconderijos? Então, ela começa a relatar no seu diário. Eu acho que nós vamos para um abrigo na floresta. Nós vamos para um convento. Ela nem imaginava onde realmente seria o lugar que o senhor Otto, seu pai, estava preparando para abrigar, esconder a sua família da perseguição nazista. Na 8ª pergunta, Margot recebeu uma convocação da SS e ela e sua mãe estavam muito tristes com tal notícia. Pesquise e responda o que significava naquela época ser convocado pela SS. Por que então que elas estavam tão tristes? O que era ser convocado pela SS? Então, essa é uma palavra alemã, não é? Que significa tropa de proteção. Eu não sei exatamente a pronúncia, porque é alemão, mas é algo parecido com Schutzstaffel, que em português significa tropa de proteção. Abreviada como SS. Naquela época, receber uma convocação da SF significava que o convocado seria o quê? Enviado, né, para campo de concentração, onde seria obrigado a trabalhos forçados, seria sujeito a toda espécie de maus tratos e, na maioria dos casos, que esses maus tratos os levariam à morte. Gente, inclusive, nesses campos de concentração que as pessoas convocadas, a princípio começou com convocação, mas depois os judeus passaram a ser capturados e levados para lá à força. Mas essa convocação também era uma coisa meio que à força, porque se a pessoa não atendesse, a polícia, né, a tropa de proteção, eles iam lá e capturavam a pessoa, né, e levavam para os campos de concentração, que eram lugares horríveis. Então está aqui, essa aqui é a tropa de proteção nazista. Margot atendeu a convocação da SS por quê? Então, Margot não atendeu a convocação do Partido Nazista, pois o pai dela, o seu Otto, nunca permitiria tal coisa. É assim que a Anne diz, né? Papai nunca permitiria. Então, ele arquitetou um plano de fuga para um esconderijo secreto. Seu Otto nunca deixaria a filha dele mais velha, né, ser levada pela polícia nazista, porque ele já sabia qual seria o seu fim. Então, o jeito foi arquitetar um plano de fuga. Então, a família Frank arrumou alguns de seus pertences para levar ao esconderijo secreto. Quem levou os pertences da família Frank ao esconderijo secreto? Gente, teria que ser uma pessoa não judia, porque a perseguição era aos judeus. Então,
teria que, para levar as coisas para o esconderijo secreto, se fosse a família judia, então a polícia já saberia que eles iriam fugir, né, não? Então, eles arrumaram uma pessoa. Quem foi essa pessoa? Foi a senhora Mipe e o senhor Jan Gies, ambos empregados de confiança da empresa do senhor Otto. Gente, esse casal foi muito importante nesses 2 anos em que eles estiveram no anexo secreto, porque eram eles que levavam os mantimentos, eram eles que levavam as notícias e se mantiveram fiéis a eles. Então, essa é a senhora Mipe, de quem a Anne fala no diário com tanto carinho, né? Presenteou a Anne com um par de sapatos. Vocês vão ver mais à frente no diário. Esses são anos depois, os dois, né, o senhor Mipe, a senhora Mipe e o senhor Janguias, em frente ao anexo secreto, né, já os dois de idade, pessoas fiéis à família do senhor Frank, Otto Frank. E aqui, já bem idosazinha, essa senhora maravilhosa, que era católica, e mesmo assim aceitou o desafio de esconder, de ajudar a esconder a família por 2 anos no anexo secreto da empresa, né, do senhor Otto Frank. E ela foi duramente criticada, correu sério risco de vida, porque depois foi descoberto que foi ela, né, ela e o marido que ajudaram a esconder todo o pessoal, inclusive a família Frank, no anexo secreto. Depois que a Anne foi capturada, a família dela bagunçaram todo o anexo secreto. A senhora Mipe voltou lá e foi ela quem encontrou o diário de Anne e foi ela que repassou para as próprias mãos do senhor Otto o diário de Anne Frank. Então foi ela que cumpriu essa linda missão de entregar o diário de Anne Frank para a quem de direito, que é o senhor Otto. Essa mulher foi maravilhosa. Então, que animalzinho Anne teve que deixar para trás? Foi a gatinha Morte. Inclusive, gente, naquela época, os nazistas, eles maltratavam até os animais dos judeus, eles maltratavam. Há relatos disso. A 12ª, a família acordou cedo, vestiram várias camadas de roupas e saíram para o esconderijo. Qual foi o plano de Otto Frank para despistar os nazistas? Então, alguma coisa precisava ser feita. Olha como ele foi inteligente. Então, o plano era fazer com que as pessoas pensassem que eles tinham saído às pressas, por isso deixaram a casa bagunçada, não levaram malas e deixaram um bilhete dizendo que estavam indo para a Suíça. A gente ri assim, mas a questão é séria. Eles arquitetaram, planejaram mais ou menos demonstrar que estavam fugindo que estavam indo, né, no caso, para a Suíça. E você vê lá que a Anne todo mundo vestiu várias peças de roupa, porque não podiam carregar muitas malas, para não chamar muita atenção, né? Então, 13ª, depois de atravessar muitos perigos, a família Frank chega ao esconderijo. Onde era esse esconderijo, gente? Que é muito legal essa parte aqui. O esconderijo, na verdade, era no prédio da empresa de Otto, em um apartamento secreto que ficava nos fundos do prédio, que eles passaram a chamar de anexo secreto. Não vou nem ler as outras opções, eu quero mostrar para vocês. Aqui, olha só, antigamente, aqui é uma foto de antigamente, olha aqui, ó. Esse prédio aqui, ele pertencia ao senhor Otto, era aqui onde ele administrava os seus negócios no ramo alimentício, né, de conservação de alimentos, fabricação de linguiça. E atualmente, como é o prédio onde abrigou a família Frank. Esse prédio ele foi transformado em um museu, o Museu Anne Frank, que depois, com o passar do tempo, eu vou mostrar para vocês como que ele era mais ou menos por dentro. Mas por essa imagem aqui já dá para a gente ter uma noção. Ó. É aqui a entrada, aqui onde as pessoas iam, normalmente até aqui as pessoas, os clientes, né, iam lá e compravam seus produtos e tal, mas aqui, ó, vendo aqui essa portinha aqui, que era uma estante de livros, por trás dela tinha uma passagem secreta que dava acesso a esses compartimentos brancos aqui, ó, que no final tinha o sótão, que era o lugar onde a Anne conversava bastante com o Peter. Então, essa parte aqui é o anexo, que eles passaram a chamar de anexo secreto. E nesse pequeno lugar, essas pessoas ficaram por 2 anos escondidos da perseguição nazista. Muito legal isso aí.
É legal que a gente tem essas, não legal não que aconteceu com eles, mas o acesso que a gente tem hoje a todo esse conhecimento, e esse conhecimento está lá no museu, Museu Anne Frank. 14ª, já no esconderijo, depois de um tempo, Anne ficou sabendo que sua família se juntaria a eles que uma família, né, se juntaria a eles no anexo secreto. De quem se tratava? Então, Anne percebeu que não seria só sua família, mas teria outras pessoas. Então, na verdade, é o senhor e a senhora Van Damme e seu filho Peter. E aqui nós temos uma imagem com os três, é o senhor Herman Van Damme, Peter Van Damme e a senhora Auguste Van Damme, que era ela se dizia uma lady, era uma pessoa assim bastante vaidosa e tinha lá os seus certos atritos com a Anne. 15ª, Anne descreve cada membro da família Van Damme, associa corretamente. Então, lá no diário dela, ela descreve exatamente quem seria o senhor Van Damme, quem seria a Madame Van Damme e quem seria o Peter Van Damme. Continuando, então, fazendo a associação, quem é que está sempre com a mania de doença é o Peter. Quem parece uma diva do inferno, segundo a Anne, seria a Madame Van Damme, a senhora Auguste. É especialista em condimentos e por isso gosta de chás, é o senhor Van Damme. Vive implicando com o jeito de Anne, dizendo que ela deveria aprender boas maneiras com sua irmã Margot, a Madame Van Damme. Quase nunca desce, vive sempre lendo em seu quarto e é bastante tímido, é o Peter Van Damme, com quem a Anne vai desenvolver um romance na sua adolescência. 16ª, observe bem a página 36. Olhando as gravuras, podemos entender como é a personalidade de Anne e a de Margot. Com base nessas gravuras, como você descreveria Anne? Como você descreveria Margot? Anne não gosta de ser comparada com a irmã dela e por isso ela descreve algumas características dela e da irmã, as quais nós podemos resumir aqui nesse quadro. De um lado, Anne, do outro lado, Margot. Anne, pelo que nós vemos, ela demonstra quando está chateada. Se ela está alegre, ela demonstra. Se ela está chateada, ela demonstra. Diferente de Margot, que esconde os seus sentimentos. Se algo a chateia, ela não demonstra. Digamos que ela não seja assim uma pessoa explosiva, né? Anne é chorona, Margot não é. Anne gosta de escrever, Margot gosta de ler. E gosta também, há relatos também de que a Margot gosta de matemática. A Anne não é tão organizada quanto a irmã. Anne não come o que não gosta e a irmã come para agradar. Anne é sempre reclamada por todos, já a Margot é sempre bajulada por todos, fato esse que a Anne não gosta. Continuando, nossa última questão. Com base na página 41, podemos afirmar que Anne tinha bom relacionamento com sua mãe? Será que Anne realmente queria ver sua mãe morta? A última página mostra Anne mostrando o túmulo da mãe dela. Mas será que a Anne realmente queria que a mãe dela morresse? Então fica claro que Anne parecia ter conflitos com a mãe, parecia se dar muito bem com seu pai. Conflitos normais quando se é adolescente, na minha opinião, né? Certamente ela não desejava do fundo do coração a morte da sua mãe. Nós vemos aqui esta imagem. Aqui é a senhora Edith Frank com a Anne pequenininha. Como a mãe, eu acho que talvez fosse mais durona do que o pai dela, por isso ela gostava mais, assim, na verdade ela se dava melhor com o pai do que com a própria mãe, mas mais na frente nós vamos ver que lá nos campos de concentração há relatos de sobreviventes que diziam que a dona Edith, ela deixou de comer para sobrar mais comida para as filhas, por isso ela ficou muito fraca e de todas ela foi a primeira a morrer, porque ela deixava de comer e dava comida para as filhas. E a Anne, quando soube que não tinha mais a mãe, não tinha mais a irmã, achou que o pai também tivesse morrido, ela terminou não querendo mais comer também nos campos de concentração e já estava fraca e doente e terminou também não resistindo. Então nós vemos aí que essas birrazinhas que existiam lá dentro do anexo eram, na verdade, brigas que acontecem mesmo normalmente. Gente, então eu deixo vocês aqui com essa linda imagem e espero que tenham aprendido e gostado. Até a próxima!